A Nielza Milhomem traz atualizações sobre o incêndio que matou 5 pacientes em uma clínica para dependentes químicos no fim de semana. Ani, você que está em frente à Polícia Civil já sabe se os corpos foram liberados, já foram identificados. Como anda esse processo, Ani? Oi, Mobile. Olha, 2 corpos já foram liberados pela polícia. Agora, os peritos estão trabalhando para liberar os outros 3 corpos, porque como as vítimas foram completamente, infelizmente, elas foram completamente carbonizadas, não tinha como os familiares identificar quem eram. Então, a gente está acompanhando desde ontem todo esse caso. Estivemos ali em frente à clínica, a esse centro de reabilitação, essa clínica, acompanhando tudo, conversamos com familiares, conversamos com internos, ex-internos, para entender tudo o que aconteceu desse incêndio que vitimou 5 pessoas e deixou outras 11 completamente feridas, Mobile. Inclusive, nós preparamos uma reportagem detalhando todo esse caso e também trazendo o posicionamento da polícia que agora investiga esse incêndio. Nós vamos acompanhar agora. Entra aí, moço! Do lado, gente, o que é isso? Do lado, é isso, entra! Bagaceira, morreu mais de 10. A gente socorrendo o povo. Mensagens de esperança e recomeço tomavam as postagens nas redes sociais do Centro de Reabilitação, onde 5 pessoas perderam a vida na madrugada deste domingo. Os vídeos mostram os pacientes recebendo orações e fazendo cultos no local. O Instituto Terapêutico Liberte-se prometia aos pacientes tratamento psicológico e psiquiátrico com regime de internação voluntária com duração de 6 meses. Mas, diferente do que era mostrado, algumas atitudes tomadas, como trancar a casa para evitar a saída dos pacientes, podem ter sido determinantes para a morte das vítimas. Nós temos, de acordo com as testemunhas, no momento do incêndio o local estava fechado pelo lado externo, com cadeado, e as janelas elas estavam fechadas com ferros, né? Então, para poder fazer o salvamento de todos eles, foi necessário o arrombamento dessas janelas e a abertura do cadeado. O centro fica em uma chácara no núcleo rural Desembargador Colombo Siqueira, na rua 420, no Paranoá. No local, havia uma casa que era a sede principal, onde dormiam 21 internos, inclusive o responsável pelo instituto, e do lado de fora ficavam os dormitórios, onde dormiam outros 25 pacientes. De acordo com testemunhas, o incêndio teria começado na sala da casa e se espalhado rapidamente para outros ambientes. 5 homens entre 21 a 44 anos perderam a vida e só foram encontrados quando os bombeiros verificaram cuidadosamente o local após a extinção do incêndio e 11 pessoas foram socorridas com queimaduras e sintomas de intoxicação. De acordo com internos, além dessa casa, o Instituto teria outra filial, que fica a poucos quilômetros da chácara onde ocorreu o incêndio, na rua 470. Nesse exato momento está sendo realizado perícias no local, para que a gente possa confirmar essas informações. Mas, por depoimentos de testemunha, a informação é que não tínhamos no local extintores e os poucos que tinham estavam vazios. Mas isso precisa ser comprovado ainda mediante perícia. Este homem, que não quer se identificar, ficou internado durante 6 meses na casa da rua 470 e contou que as 2 clínicas ofereciam o mesmo tratamento e que era comum os pacientes que dormiam na casa principal ficarem trancados. Ele revela ainda que o tratamento oferecido era diferente do prometido às famílias e que até medicamentos controlados, inclusive para dormir, eram dados aos internos, mesmo sem receita médica ou por pessoas não autorizadas. Tipo, quem ficava do lado de fora, geralmente não dorme trancado. Mas nessa clínica que pegou fogo, eu vi lá que a porta estava arrombada dos quartos de fora, possível estava dormindo trancado. No meu mesmo, não dormia trancado, porque estava do lado de fora, mas quem estava dentro era trancado. Não tinha absolutamente de um coordenador para ficar acompanhando como é que estava dentro de casa, entendeu? Tem gente que eu já vi pedaço de pau, serra dentro da casa, entendeu? Eles não têm nenhum preparo, não tem segurança, não tem nada. Foi através de um camarada meu que está na visita, ele falou que tem uma clínica que teve que a fiscalização foi lá uns tempos desse aí, saiu escondendo remédio controlado, saiu escondendo um monte de coisa. Em uma nota enviada aos familiares em um grupo de WhatsApp, a clínica da rua 470 negou a vinculação das clínicas e alegou que ambas possuem administrações independentes.
Agora, a polícia, por meio da 6ª Delegacia, também investiga se o instituto onde a tragédia ocorreu oferecia o tratamento prometido e se os pacientes eram acompanhados por médicos especialistas. A clínica foi interditada, a gente já ouviu diversas testemunhas, algumas vítimas que já estão numa situação de saúde um pouco melhor, mas nós temos esse tipo de informação sim de algumas testemunhas, que faltava no local médico. O centro de reabilitação funcionava há cerca de 8 meses. O responsável pelo local informou que a casa não tinha alvará de funcionamento. A gente agora conseguiu entender como essa clínica funcionava, se tinha fiscalização ali ou não. Além disso, o responsável pelo local, Douglas Costa, de 33 anos, também poderá responder por cárcere privado e homicídio. Nesse primeiro momento, o cárcere privado é um crime que a gente está investigando. A questão da própria morte, né? Se ela pode ser ou não atribuída a título de homicídio, também está sendo investigado. A questão de ter ministrado o medicamento sem que tenha receituário para isso. Agora, a clínica já se pronunciou sobre esse assunto, Anne? Sim, Mobile, a clínica se pronunciou, outros órgãos também. Eu vou ler agora essas notas. Olha, o Instituto Terapêutico Liberty se lamentou o ocorrido e disse que já está em contato com as autoridades e que presta assistência às famílias. A Administração Regional do Paranoá também se pronunciou. O órgão lamentou o incêndio, manifestou solidariedade às vítimas e familiares, ressaltou que atua apenas na análise de viabilidade locacional de atividades econômicas ali nessa região. Eles disseram também, Mobile, que o processo tem caráter meramente autorizativo e que o alvará de funcionamento só pode ser expedido após a análise de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e demais fiscalizações específicas. Quem também se pronunciou foi a Secretaria DF Legal, que explicou que o órgão fez uma fiscalização, mas apenas na clínica da Rua 470 e que esta sim possui licença desde 2022. A secretaria também disse que, a respeito da clínica na Rua 420, onde ocorreu esse incêndio, o órgão não foi acionado para uma possível ação. A pasta também informou, Mobile, que a licença da Rua 470 venceu no mês passado e que a casa na Rua 420 ela está irregular. Sobre a clínica na Rua 470, a pasta também informou que hoje pela manhã a equipe do órgão esteve no local e a clínica foi interditada porque a licença concedida pela Vigilância Sanitária estava vencida. Eles também estiveram na casa 420, que pegou fogo, e alegaram que o local estava fechado. A secretaria disse que irá oficiar a Polícia Civil para obter oficialmente as informações do funcionamento dessa clínica irregular, para então poder realizar as autuações que forem necessárias. Mobile, a gente também conversou com com familiares de uma dessas vítimas, né, de uma das 5 vítimas que perderam a vida de maneira muito trágica nessa tragédia. Então, vamos acompanhar. Isso, amanhã nós vamos trazer todos os detalhes. Anielza Milhomem, nós conversamos sim com essa parente, também estamos investigando, perfilando, é claro, contando a história de cada vítima que estava ali para tratar um vício muito sério. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes amanhã também com reportagem especial aqui no JL e os detalhes da investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que está sendo conduzida pela 6ª DP do Paranoá. Anielza Milhomem, parabéns pela reportagem, obrigado pelas informações, até amanhã.